O governo brasileiro, vocês têm muito mais preocupação, como por exemplo o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, vocês têm bastante preocupação do que ficar fazendo narrativa aí, no problema dos outros, que você não tem nada a ver. E se não pode somar e ajudar, somar com a verdade, ou somar com uma interpretação correta do que está acontecendo no conflito, não faz nada, fica quieto. Não pode ajudar, cai fora. Porque aqui no nosso país, a gente tem um monte de problema, hein? Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E eu quero bater um papo com você hoje, fazendo um mini react lá do canal do Professor Rock, que falou um negócio bem legal e eu queria compartilhar com você. E falar de outra coisa também relacionada às opiniões do nosso querido governo brasileiro sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, sobre o conflito lá entre Israel e o Hamas, entendeu? Então a gente vai falar um pouco disso, tá? E eu quero dar minha opinião para você e gostaria também de saber a sua, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, fique até o final, beleza? Então vamos nessa! Bom, primeiro então a gente vai começar com esse conteúdo do Professor Rock que eu queria que você visse, tá? É só um pedacinho, se você quiser ver na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Professor Rock. É cultura pra caramba, tem bastante conteúdo, vale a pena, se você não entende direito o conflito. E não é só isso, tá? Ele fala de muita coisa, geopolítica ali, a rodo, tá? Então eu te indico muito o canal desse incrível Professor Rock. Então vamos ver o que ele falou e a gente já comenta em cima, vamos lá. E essa conversa ela pode ser tida daqui a 10 anos. Pode ter essa mesma conversa. E o mesmo argumento vai ser usado pelos outros. Enquanto agora todos querem que Israel seja pacífica e aceite as iniciativas de tentar resolver o problema. Essas mesmas iniciativas podem se tornar problemas maiores, como muitas das coisas do Oriente Médio. Bem-vindo ao Oriente Médio. Estevão PK mandou um superchat, valeu. Estevão, as notícias que Israel está impedindo até a água de chegar em Gaza são verdade ou fake news? Israel tem permitido que pouca coisa entre. Existe um cerco a Gaza. Esse cerco é contra o Hamas, mas não tem o que fazer. Você imagina, por exemplo, quando tem um terrorista com um refém. Né? Quando você tem um refém num lugar. E aí o que você faz? Você vai lá e você tenta cercar e impedir que esse refém ou que esse terrorista mate esse refém, ou que esse terrorista continue aquela situação do sequestro. Você usa todas as armas que você tem, mas o refém está lá dentro e ele está sofrendo das mesmas consequências. Não tem alternativa, é o que eu falei no começo. Ou Israel abre tudo e desiste, e sai e fala, tá bom, Hamas, parabéns, obrigado pelo que vocês fizeram. Ou vai ter que lidar com essa realidade criada pelo Hamas. O João Manson, professor, quais as possíveis consequências para o Brasil, com as declarações do governo estarem sendo cada vez mais pró-Palestina-Hamas? Olha, consequência não tem nenhuma, né? O Brasil já está escolhendo um caminho diplomático de ser um país que não anda junto com as democracias ocidentais e tal, que flerta, quer ser melhor amigo dos países mais complicados do mundo. A expansão dos BRICS é um movimento nessa direção. O Brasil, apesar de não ter nada a ver com esses lugares, tem escolhido estar próximo disso por ideologia. E essa é a realidade. Acho que tem uma consequência imediata para o Brasil. Acho que só a gente fica sempre jogado às margens do que acontece no mundo, porque no longo prazo esses países não avançam, não progridem. O Irã não progride, a Rússia não progride, a China progride porque ela não estava nessa postura que ela estava, ela está mudando de postura, quanto mais ela muda de postura, menos ela vai progredir. A Coreia do Norte não progride, Cuba não progride, Venezuela não progride, Hamas não progride. Então, quem a gente olhar dessa lista que o Brasil quer ser amigo ou quer estar perto, é só tragédia, catástrofe e
passo. Ó, eu vou, antes de continuar conversando e mostrando alguma coisa para vocês aqui, eu queria dizer o seguinte, eu ia falar no final do vídeo, mas vou falar agora. No final do vídeo eu vou falar uma outra coisinha. Fica aí, tá? Não sai. É o seguinte, avisar aí ao nosso presidente, né, ao governo, ao seu partido, vocês não falam pelo povo brasileiro inteiro, tá? Vocês podem responder e falar pelos que votaram em vocês, ou aqueles que votaram, enfim. Agora, o restante não, tá? Então, meus amigos israelenses, tanto de lá como os daqui, tá? Eles não representam o Brasil. Essa galera do governo aí, ela não representa o que o Brasil pensa acerca disso, tá, gente? Por favor, irmãos israelenses, por favor, não levem em consideração o que essa turma está falando, tá? Igual o professor estava falando aqui. Existem alguns pontos por que o Brasil se ajoelha. Por que o Brasil se ajoelha agora para alguns atores que existem hoje no mundo, por questões de insumos, enfim, né? Por estar dependente de algumas coisas, mas isso é papo talvez para um outro vídeo, se você quiser a gente pode aprofundar nessas questões, só que eles não têm a prerrogativa de falar por nós. A opinião do povo brasileiro é uma coisa, a opinião desse governo é outra. Ele não fala pelo Brasil, tá? O Lula não fala pelo Brasil. Isso tem que deixar muito claro. E ó, gente, antes que você fale aqui de direita, esquerda, meio, para cima, para baixo, qualquer um, seja quem for que estiver no governo, ninguém é 100%. Ninguém vai ter 100% dos votos. Ninguém. E também mesmo que tivesse, dependendo do assunto, dependendo do papo, nem sempre a gente vai estar com a mesma ideia, a gente vai estar concordando. Então, por favor, de novo, nossos amigos israelenses, não levem em consideração o que o governo está falando, o que o embaixador está falando, levem em consideração que há um povo gigantesco aqui no Brasil que entende perfeitamente o que aconteceu. Olha só do que eu estou falando em relação a como eles não nos representam. Aqui no Poder 360, o Lula diz, não é guerra, é G. No, aí você está vendo aqui, diz Lula sobre conflito em Gaza. O que foi que aconteceu com o povo judeu no Olo? Hã? Você quer comparar, Luli? Hein, Luli? BBC Brasil, olha lá, discurso de Lula é mal recebido em Israel. Também, né? De novo, Israel, o discurso dele, tá? Se esse vídeo chegar longe aí, tá? Por favor, pessoal em Israel, não representa o pensamento do povo brasileiro. Ó, de novo aqui, ó, na Jovem Pan, tá? Não é guerra, diz Lula sobre conflito entre Israel e o Hamas, tá? E aí é o seguinte, esse menino tem até uma matéria que fala de milhões, que está sendo morto milhões. O cara, eu não sei, cara, eu acho que esse cara tá... Tem um momento na vida das pessoas que ela precisa se aposentar, precisa curtir a vida, né? Porque não é possível um negócio desse, cara. Olha lá, PT leva o tom contra Israel e diz que embaixada faz interpretação falsa e maliciosa. Todos têm direito a defender seu povo, mas a busca por justiça não se confunde com vingança, nem pode se dar por meio da lei de Talião, diz o partido. Vingança? Vingança? Que vingança? Cara, o professor Roque, vai lá de novo, vou falar para você no canal dele. Professor Roque. O professor Roque, ele... De novo, vou te indicar que você vá até o canal dele. Só falta ele desenhar, gente. Só falta ele pegar um pincelzinho assim e começar a desenhar, tá? Olha, faça isso, faça aquilo. Não é bem assim, é de outro jeito. Pô, que isso? Seu filho é picada. Isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com vingança. Como assim? Os ataques de Israel estão direcionados a um grupo, aquele que a gente evita falar aqui, que é um grupo tá? É um grupo que fez toda a maldade que vocês já sabem, a gente não precisa ficar repetindo, apesar de ser necessário repetir, porque afinal, Israel tem um museu
do Olo lá, para relembrar as pessoas, e muita gente dizia, não, isso nunca mais vai acontecer. E isso aconteceu para aquelas 1.400 pessoas. 1.400 famílias, com nome, sobrenome, filhos, idosos. E é um ataque premeditado, combinado, de fazer essas aberrações. É um ataque direto a civis, que tinha só um objetivo: a destruição. Mais nenhum. E não importava se a pessoa é israelense, se é europeia, se é do Brasil, americano, você estava ali, você não faz parte daquela ideologia, daquele grupinho, aí já viu. Então, jamais isso é uma vingança. Jamais. Isso não é vingança. Está muito longe de ser vingança. A gente não está falando de um conflito entre países, entre exércitos. Não é isso que a gente está falando. Não. É um conflito entre um exército, um povo, um exército que representa um povo, a segurança de um povo, contra um grupo lá inteiro. Sabe que é difícil entender isso? A conversa entre Israel e Palestina ela vai ficar para um outro momento. Porque esse grupo inteiro, ele não deixa essa conversa existir. E não tem deixado. Não tem deixado. E por conta disso, essa faixa está presa, como eles gostam de falar, porque Israel precisa se garantir de não ter uma invasão como teve. Se é assim mesmo, fazendo os checkpoints, perguntando, pedindo, porque afinal, vai você entrar nos Estados Unidos e fala, dá licença, eu não vou dar documento, não vou dar nada, eu quero entrar livre. Não vou passar em alfândega, não vou passar em nada. Ô, se liga, irmão. Se liga, rapaz. E lá então, que tem esse grupo, você queria o que fosse? Ah, entra aí. Cara, é absurdo. E eu vou voltar aqui, a gente no canal vai voltar aqui falando, porque precisa, sabe? Porque tem gente que está enganada porque não conhece o conflito, não entende muito, tá? E também para combater narrativas mentirosas, porque pega lá e vai lá. Olha o mapa, vai no Google, dá Google. Escuta os professores aqui, que são especialistas, o André, que é especialista em Oriente Médio, e muitos. Vejam os debates. Agora, jamais vingança. Jamais vingança. Até porque, se fosse só vingança, eu tenho certeza que a atitude de Israel seria até muito pior. Não é legal conflito. Ninguém gosta disso. E pode ter certeza que Israel não queria estar fazendo isso. Lembra quem deu o pontapé inicial no jogo. Você tem um jogo de futebol. De um lado você tem um time que não respeita impedimento, não respeita pênalti, não tem falta, pode pegar a bola com a mão e sair correndo, pode fazer o que quiser. E do outro lado você tem um time que respeita todas as regras. E assim mesmo esse time foi lá e deu o pontapé inicial, porque talvez a intenção era o conflito. Para criar narrativa. Então toma cuidado, viu? Cai nessa não, fique esperto. E eu, como queria dizer para vocês no vídeo, o governo brasileiro, vocês têm muito mais preocupação, como por exemplo o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, vocês têm bastante preocupação do que ficar fazendo narrativa aí, no problema dos outros, que você não tem nada a ver. E se não pode somar e ajudar, somar com a verdade, ou somar com uma interpretação correta do que está acontecendo no conflito, não faz nada, fica quieto. Não pode ajudar, cai fora. Porque aqui no nosso país, a gente tem um monte de problema, hein? Que vocês não estão resolvendo. Mas o mais importante, vocês não falam por nós. A opinião do governo, da embaixada, não é a opinião do Brasil. Eu não estou dizendo da totalidade, eu não estou dizendo da metade, eu não sei. Isso é meio difícil.
Eu creio, imagino que seja pelo menos metade contra esse discurso do que o governo está fazendo e contra essas movimentações que o professor Roque falou de quem o governo brasileiro está querendo ficar amiguinho. Vocês não falam por nós. Entendeu? Vocês foram eleitos pelos seus eleitores. E talvez até entre eles também não concordem com o que vocês estão fazendo. Então, trabalha e melhora a vida do povo brasileiro. Que isso vocês estão falhando há muitos anos, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aí, comenta, dá sua opinião, tá? E se esse conteúdo for relevante para você, eu tenho certeza que é um conteúdo muito relevante, também dá o seu comentário aqui pra gente e a gente vai falando mais sobre isso. Infelizmente, esperamos que a paz venha logo, né? É o que nós todos desejamos, tá bom? E para você que nunca esteve aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, gostou do conteúdo, por favor, dá o seu joinha, se inscreve no canal, assiste os nossos outros vídeos aí, para você também conhecer a gente um pouquinho mais, tá? Dá essa força para nós aí. E mais uma vez, pessoal, vou pedir aí para você clicar no sininho, tá? Para você receber as suas notificações. E mais uma vez, muito obrigado. Valeu, fui!